Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. No intervalo eu encontrei o Timóteo. Timóteo olhou para mim e disse: passou a semana toda com nós, resolveu soltar essa piada na frente de todo mundo. Falei para ele: é porque eu não disse ainda o que vocês faziam aí na hora da refeição. Todo deve estar que são 3 aqui, 3, 4, né? Cada um com o celularzinho na mão, com a foto da namorada, olhando, viajando. Se bem que o mais moreninho aí, eu estou dizendo que vai ser pago, né? O mais moreninho vai ser. Bom, eu espero que tenha ficado bem claro aquelas 3 primeiras razões pelas quais eu estou dizendo, né? É uma opinião também. Depois do trabalho do grupo, a gente vai tentar levantar outras razões que justificam essa fraqueza de vontade que nós temos hoje. Eu sei que o assunto é um pouco denso, mas nesse fim de semana eu não vou pegar leve com vocês. Mesmo quando eu estiver tratando de temas espirituais, eu vou requisitar de vocês uma visão espiritual mais aprofundada. Tá bom? O quarto ponto, eu acabei me estendendo um pouco no terceiro, achando que era o quarto naquela hora. Mas o quarto ponto, a quarta razão pela qual nós enxergamos muito hoje em dia uma fraqueza de vontade, é uma visão reducionista a respeito do que seja a pessoa. Quais são os seus elementos constitutivos? Como é que é o ser humano? Explico-me melhor. Né? Veja, nós temos algumas tendências entre os estudiosos, sobretudo os estudiosos da área da psicologia, de pensar que, em primeiro lugar, que a pessoa é a soma dos seus comportamentos. Muitos estudiosos, eles entenderam isso. Quando ele olhava a pessoa humana, ele dizia assim: não, o que a pessoa é, o que ela faz, os modos dela agir, dela ser, dela se comportar, é a soma dos seus comportamentos. E esses comportamentos, eles podem ser condicionados pela socialização. Por exemplo, quando a gente vai crescendo, o pai, a mãe, o professor, as pessoas que convivem conosco, eles não ficam dizendo a gente como é que a gente deve fazer as coisas, né? Como é que deve comer, como é que deve sentar, como é que deve falar. Eu me lembro que eu tinha uma tendência para ser canhoto, e eu depois me tornei uma pessoa destra, porque meu pai dizia: não pode comer com a mão esquerda, tinha que comer com a mão direita. Não sei por que razão, mas aquilo condicionou o meu comportamento. Ora, se a pessoa ela é a soma dos seus comportamentos, e esses comportamentos podem ser condicionados, então o responsável pela formação da personalidade seria exclusivamente o meio em que a pessoa vive. Já ouviram aquela clássica frase: o homem é produto do meio? Já ouviram? Embora isso aí seja de Marx, mas isso já era uma compreensão já que desde os filósofos do iluminismo eles nos forçavam um pouco a compreender isso, né? O homem é produto do meio, né? Por quê? Porque ele é a soma dos seus comportamentos, e os comportamentos eles podem ser condicionados, né? Ora, sob essa perspectiva aqui, não haveria autonomia, não haveria liberdade, digamos assim, do ser humano. O ser humano não poderia decidir nada sobre si mesmo, porque ele está condicionado pelos seus comportamentos. Outros estudiosos, eles entenderam que a personalidade ela resulta simplesmente da dinâmica psíquica, ou seja, dos impulsos e das emoções que a pessoa traz em si. A dinâmica psíquica, mais especificamente, aquelas emoções ou os impulsos, no caso da psicanálise, os impulsos eróticos da pessoa. Então, tudo que o ser humano seria determinado pelos seus impulsos eróticos, ou por outras questões, outras dinâmicas psíquicas, né? As suas emoções, o que você tem dentro de você, suas neuroses, né? Então, o ser humano ele seria o resultado disso, das dinâmicas psíquicas. Ora,
Essas duas compreensões, veja, essas duas compreensões, que está muito presente entre nós, porque no fim das contas a gente acaba pensando dessa maneira. A gente tem uma visão determinista das coisas. A gente acha que a pessoa, ela se comporta desta maneira porque aprendeu desta maneira. Às vezes está presente na linguagem comum nossa. Diz assim, não, aquilo é um bruto, aquilo é um ignorante. Mas também se tu visse o pai dele era do mesmo jeito, ignorante do mesmo jeito. Como se o comportamento do pai justificasse o comportamento da pessoa. Veja, é o resultado dessa nossa compreensão de que o homem é o produto do meio ou é o produto de sua dinâmica psíquica. É o resultado de sua dinâmica psíquica. E essas duas compreensões, elas podem ser consideradas reducionistas. Veja a palavra que eu estou usando aqui. Eu não estou dizendo que essas duas compreensões estão erradas. Elas são apenas reducionistas. É claro que o meio influencia o homem. E é claro que as dinâmicas psíquicas, especialmente a questão erótica, têm influência sobre os comportamentos da pessoa. Mas não é somente isso. De acordo com a antropologia cristã, essas duas compreensões elas são reducionistas. Vamos dizer juntos a palavra? Reducionistas, ou seja, reduz a coisa. Não apresenta a pessoa em toda a sua complexidade. Ela faz com que a gente pense que a pessoa é só aquilo ou só aquilo. Embora ela seja também aquilo, ela não é só aquilo. Pois se a pessoa ela é condicionamento, ou seja, se ela é o fruto só dos comportamentos que foram condicionados, ou dinâmica psíquica, então não há espaço para a autonomia do indivíduo. No fim das contas, a pessoa não decidiria nada sobre si mesma, pois ninguém decide quais os impulsos ter, nem escolhe o ambiente que deve nascer. Ou vocês decidiram isso? Vocês decidem qual é o seu temperamento? Foi você que decidiu, não, eu quero ser um colega. Não, eu quero ser um melancólico. Não, você já nasceu. Não é você que decide. E foi você que decidiu quem vai ser seu pai, sua mãe, qual vai ser o seu meio de crescimento, nascimento e crescimento. Também ninguém decide isso. Ora, se o ser humano for então resultado da dinâmica psíquica e dos comportamentos condicionados, então no fim das contas ele não decide nada sobre si. E isso seria um problema, porque aí o que aconteceria? Nós não seríamos culpados de absolutamente nada que nós fizéssemos, nem nós teríamos mérito em nada de bom que nós fizéssemos, porque nós seríamos exclusivamente o resultado da dinâmica psíquica e do meio. Vamos usar uma imagem para a gente explicar ainda melhor, tá? O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Um cilindro, não é verdade? Isso aqui é um cilindro. Se eu projetar a luz de cima, tá vendo? Tem que apontar, tá vendo? Se eu projetar luz de cima, por exemplo, se eu colocar sol aqui, tá? O que é que vai aparecer? Que forma geométrica ele vai formar aqui? Sombra, na sombra dele. Vai formar o quê? Vai formar um círculo, não é verdade? Projete luz no cilindro, de cima para baixo, vai formar um círculo aqui. O círculo é o cilindro? Não. Mas há círculo no cilindro? Há. Essa é a visão dos estudiosos que dizem que o comportamento, a pessoa é o comportamento. Por isso que eu estou dizendo, não é errado, mas é reducionista, porque ele está vendo a coisa daqui para cá. Ele enxerga algo da pessoa, mas ele não consegue enxergar toda a pessoa. Se eu projetar luz do lado, de lado do cilindro, e fico com figura geométrica, eu botei na sombra do lado de lá. Eu botei um retângulo.
você for entender a pessoa só sob a perspectiva de Marx, vamos dizer, ou só sob a perspectiva de Freud, você vai ter uma visão reducionista de pessoa. E queiramos ou não, nós somos muito influenciados por essas duas visões. A gente acaba acreditando que a coisa é assim mesmo, né? Segundo a antropologia cristã, o ser humano não é só isso. O ser humano é um ser bio, psíquico e espiritual. O que significa isso? Que ele é constituído de 3 dimensões. Essa é a visão mais aproximada, a visão da pessoa mais aproximada da antropologia cristã. Ela é formada pelo seu corpo, a dimensão bio, né? Bio. O ser humano é bio, psíquico, espiritual. O ser humano tem corpo, o ser humano tem psiquismo, e o ser humano tem espírito. E aqui eu chamo a atenção de vocês: espírito aqui nada tem a ver com religião. Isso aqui é uma compreensão científica de pessoa, nada tem a ver com religião. Espiritual aqui, dá para enxergar a leitura? Nada tem a ver com religioso, mas algo que é constitutivo da pessoa e que a caracteriza como ser humano, aquilo que permite ao ser confrontar-se consigo mesmo, aquilo que caracteriza o ser humano é o espírito, não é o psiquismo nem o corpo, porque os animais irracionais, você pega um cachorro, por exemplo, cachorro tem corpo? Tem? Sim. Cachorro tem alma? Tem, sim. Todo bicho tem alma. Porque a alma é um princípio de vida. Ele não é animado? Alma, ânima. Ele não é animado, ele não corta lá para cá, lava os seus pés, vem atrás de você. Não é? Até o de Roberto Carlos sorri, né? Sorri ladinho. Eu não sei como é que um cachorro sorri ladinho, mas, enfim, músicos podem, né? O ser humano tem corpo, tem psiquismo, mas tem também espírito. É aquilo que permite a pessoa confrontar-se consigo mesmo. Essa é a característica do ser humano. O ser humano, ele não só existe, ele se pergunta por que existe. Ele enxerga que ele existe. Ele quer descobrir o sentido dessa existência. Isso é próprio do ser humano. Ninguém nunca viu um boi, um cachorro ou um jumento filosofando. Já viu? Um jumento assim, com a pata assim. Quem sou eu? Onde estou? Para que veio este mundo? Não. Mas o ser humano, ele se pergunta sobre isso. Ele não só existe, ele sabe que existe. Isso é a dimensão espiritual. A dimensão espiritual permite que a pessoa se confronte consigo mesmo. Pergunta-se sobre o sentido dessa existência. E é essa dimensão espiritual que permite ao ser humano se posicionar e decidir algo que não é aquilo que foi condicionado pelo meio, nem é aquilo que é resultado da sua dinâmica psíquica. A pessoa humana, ela tem inerente a ela mesma uma capacidade de decidir, mesmo contra as suas dinâmicas psíquicas e os seus condicionamentos comportamentais. Ela não é só o fruto do resultado dos traumas, o resultado do meio. Ela tem essa possibilidade, muito embora deva se alertar que isso aqui não são compartimentos, viu? Não é que o ser humano não é um armário que tem 3 gavetas, não. São dimensões. Essas coisas, elas estão interrelacionadas. A alma, o espírito, o corpo. Por isso que às vezes se torna até difícil a gente separar uma coisa da outra. Mas didaticamente é possível separar. Essas 3 coisas aqui, essas dimensões, não compartimentos, elas fazem com que nós enxerguemos que o ser humano, ele não só tem corpo e psiquismo, ele tem também espírito. Dá para entender, gente?
Sim ou não? Sim. Quais são as capacidades do Espírito? Autotranscendência. Não é do psiquismo nem do corpo. Autotranscendência, que é, sinteticamente, a capacidade de sair de si. O ser humano tem essa capacidade de sair de si. E isso distingue dos animais. Porque os animais eles não têm. O animal, na hora que ele tem fome, ele quer comer a todo custo. Você não. Se você estiver jejuando, está com fome, mas se você decidiu não comer, você não come. Eu acho, às vezes tem umas coisas que eu não entendo. Tem umas pessoas que vêm para mim assim, Ronaldo, por que eu não consigo fazer isso? Não consegue? Claro, pode ter dificuldades, né, no âmbito emocional, psíquico, até físico, comportamental, dificuldades culturais. Mas no fim das contas, a gente não consegue fazer alguma coisa possível se a gente não quiser. Mas eu não estou conseguindo. Até coisas simples do dia a dia, compromissos espirituais, oração pessoal. Eu tenho que rezar um texto diário. Eu assumi esse compromisso, mas não estou conseguindo. Por que eu não estou conseguindo? Porque eu não quero. Na hora que você decidir, você faz. Quando você resolve fazer alguma coisa, você resolve lá e faz. É uma característica sua. Mesmo que isso vá contra uma tendência psíquica. Por exemplo, é possível a um tímido falar em público? Sim. Ele vai ter mais dificuldade do que uma pessoa que é desinibida? Vai, provavelmente vai. Mas ele tem autotranscendência. Ele pode decidir ir lá e fazer. Ele tem essa característica. Notem como nós estamos muito condicionados a uma visão reducionista de pessoa. Por isso a gente justifica os erros, a fraqueza de vontade, justifica no meio, justifica na dinâmica psíquica, e não se dá conta que se o ser humano quiser, ele tem capacidade de sair de si. É inerente à pessoa. É claro que a graça, Deus coopera, mas não precisa nem pedir o Espírito Santo para isso. Não precisa, porque você tem essa capacidade inerente. As capacidades do Espírito são a autotranscendência, a liberdade, que é a capacidade de escolher. Você pode escolher entre uma coisa e outra. Você pode escolher até o mais difícil. Engraçado, um animal ele não tem essa capacidade. Ele sempre vai escolher o mais fácil, ou pelo menos o que na cabeça dele é o mais fácil. O ser humano não, ele pode escolher o mais difícil. Por isso Jesus não tem escrúpulo nenhum em olhar para os seus discípulos, que é extensão para nós hoje, e dizer: entrai pela porta estreita. Ou seja, vá pelo caminho mais difícil, mais bom. Vá pelo mais difícil. Por quê? Por que Jesus diz isso para os seus discípulos? Porque aqueles homens têm a capacidade de escolher. Eles têm liberdade, mesmo escolher aquele caminho mais difícil. A porta estreita. Seria mais fácil pela porta mais larga, né? Ou pelo caminho espaçoso. E uma terceira característica é a responsabilidade. O ser humano tem, isso também os animais não têm. Os animais não têm responsabilidade, que é a capacidade de responder. Responsabilidade é porque a gente associou muito essa palavra responsabilidade a compromisso, né? Você diz assim, não, fulano tem responsabilidade, ou fulano é irresponsável. Quando ele cumpre os compromissos dele, a gente diz, fulano é responsável. Quando ele não cumpre, a gente diz, aquele homem é irresponsável. A gente associou muito a palavra a cumprimento de compromissos. Mas responsabilidade, no sentido mais semântico da palavra, significa a capacidade que você tem de responder, de dar uma resposta às situações que lhe interpelam. Dá para compreender? Se existe, por exemplo, quem que faz, por exemplo, sobretudo as pessoas que têm um temperamento mais colérico, o que faz uma pessoa diante de um problema não só ficar simplesmente lamentando? Tem pessoas que ficam só lamentando o problema, tem outras que não conseguem ficar só lamentando, elas fazem alguma coisa para dar uma resposta àquela
sobretudo situações vocacionais, que Deus fica incomodando você ali, né, interiormente, mostrando uma realidade, e você vai se sentir impulsionado a dar uma resposta àquela situação, seja uma situação social, situação de pobreza, um problema que tem na comunidade, um problema familiar. Nós temos essa capacidade, é inerente a nós, dar respostas, não ficar passivos, né? Como se as coisas fossem andando aí ao Deus dará, que a gente chama lá, ok? Portanto, a dimensão espiritual, ela é maiormente determinante, ou seja, das três coisas. O meio, ele influencia o ser humano, é verdade. A dinâmica psíquica, ela também influencia o ser humano. Mas a dimensão que mais determina o ser humano é a dimensão espiritual. É como se ela fosse mais forte do que as outras duas, mas a gente se comporta como se fosse diferente, o contrário. Por isso a fraqueza de vontade, porque a gente mesmo botou isso na cabeça, é interessante. Segunda-feira eu estava pregando lá em Andradas, e aquela menina que fez a oração no final, ela usou aquela metáfora do elefante. Ela disse que o elefante corre com medo do rato, porque não sabe que tem a capacidade de esmagar o rato. É a mesma coisa aqui. Às vezes a gente corre com medo das nossas paixões, das nossas concupiscências, dos nossos erros, porque a gente não sabe que tem a capacidade de enfrentá-los. Nós temos essa capacidade, a não ser que